Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um dia de palestras, né, aqui do CIOB Hof 2025. Nosso último dia, né, com um ciclo de palestras imenso, cheio de ótimas professoras aí para falar com vocês. E eu quero começar compartilhando com vocês um dado que sempre me fez refletir muito, sobre o tema, né, que eu vou apresentar hoje, que é: vocês sabiam que um único ponto mal posicionado, né, na aplicação de toxina botulínica pode comprometer funções básicas ali, como sorrir, piscar e até mesmo mastigar? Gente, a toxina botulínica, apesar de ser uma técnica, né, mais popular, bem difundida na harmonização orofacial, ela exige precisão, exige conhecimento anatômico, principalmente ali preparo para lidar com possíveis, eh, intercorrências, né, que infelizmente não vão acontecer só com quem, tem experiência. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Heloísa Lesdorfer, eu sou formada pelo Centro Universitário de Várzea Grande, né, Univag, especialista em harmonização orofacial pela FAIP, tá. Também estou dando aula como professora auxiliar na graduação de harmonização, na graduação de anatomia humana e nas clínicas integradas também, tá? Especialista em endodontia, implante. Aqui está um pouquinho do meu currículo para vocês me conhecerem. Esse link aqui é do meu Instagram e se vocês quiserem me seguir, será um prazer, tá bom? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Então, sobre intercorrências com a toxina botulínica. E como a gente vai conhecer, prevenir, né? E saber como agir com segurança. Então, por que que a gente precisa falar sobre isso, né? Qual que é o diferencial ali de saber sobre esse tema? O que diferencia um bom profissional dos outros, gente, é saber resolver problema, né? Não adianta a gente saber fazer uma aplicação ali, carregar uma seringa com produto e não saber exatamente o que esse produto faz, resolver os problemas que esse produto pode gerar, né? Que isso não faz de você um bom profissional. Hoje, com a liberação de vários profissionais, né, dentro da aplicação da harmonização orofacial, aumentou muito o risco com intercorrências. Então, a toxina, ela pode ser um excelente carro-chefe dentro do nosso consultório odontológico, né? Só que alguns fatores, como ter conhecimento anatômico, conhecer o fármaco, as técnicas, né? E sempre estar se atualizando, vai te ajudar a evitar intercorrências e oferecer resultados diferenciados ali para os seus pacientes. E a gente precisa dar uma revisada em alguns conceitos, né? Para poder começar a falar do o que são as intercorrências, poder entender o que são essas intercorrências, tá bom? Então, o que é a toxina botulínica? A toxina botulínica, ela é uma neurotoxina, né, produzida ali pela bactéria Clostridium botulinum. Na estética, a gente usa as formas mais purificadas dessa toxina. Então, ela é a forma do tipo A, que é a mais estudada, né, e mais potente nos dias de hoje. Ela é utilizada ali em microdoses, onde a gente consegue modular a atividade muscular, tá bom? E aí a gente consegue suavizar as rugas dinâmicas, né? As marcas mais comuns que a gente tem no mercado hoje, que são as mais conhecidas, né? E aí a gente tem como mais confiável, são Botox, Disper, a Zelme, Botulift, entre outras, né? Essas são as que têm mais estudos e que a gente tem o maior conforto de usar e segurança também. E para entender como que essa toxina vai agir no nosso músculo, né? A gente precisa entender primeiro como que o músculo age sem ela, tá bom? Então, quando a gente tem uma contração muscular, tem um impulso nervoso, a acetilcolina vai se ligar nos receptores da célula muscular, a membrana vai se despolarizar, então acontece uma liberação de cálcio, miosina se liga à actina e a gente tem a contração muscular. E a toxina, como que ela age nesse músculo, né? Ela é constituída de uma cadeia
pesada e uma leve. Elas vêm juntinhas ali dentro do frasco quando a gente compra ele, né, então ela já vem unida. Elas vão se ligar a um receptor de célula, né, vão entrar em uma vesícula e a partir daí a cadeia leve ela vai se desprender e vai começar a clivar, cortar a SNAP25. SNAP25 é uma proteína que é essencial ali para o pro processo de liberação dos neurotransmissores, né, das sinapses, e ela vai bloquear, porque como ela cortou, né, como ela clivou, ela vai bloquear o receptor nervoso e quando a acetilcolina chega para se ligar ali no receptor, ela não vai conseguir. E aí a gente não tem a contração muscular. Só um pouquinho. E agora a gente entra num assunto que já vai caminhando para o que pode dar as intercorrências, né? A toxina botulínica é uma proteína altamente sensível, né? Quando ela é exposta a temperaturas, principalmente ali tem altas temperaturas, né? A sua estrutura que é tridimensional e é responsável por essa função biológica, ela vai se desnaturar. O que que isso significa? Ela vai se degradar, né? E vai perder essa atividade terapêutica, essa ação terapêutica. Então a gente tem que manter ela muito bem refrigerada, né? Porque senão ela vai perder parte ou toda a sua ação terapêutica. O paciente pode entender que esse problema que aconteceu, né, não está ligado à sua técnica e não ao armazenamento. Então, isso pode trazer problema para você também, com resultados incompletos, irregulares e até mesmo resultados assimétricos, né? Então, como eu disse, a culpa ela pode parecer técnica e não de armazenamento incorreto. Nunca podemos transportar essa toxina fora da caixa térmica ali com gelo, reutilizável, né? Nada daquele gelo que fica derretendo. Usar termômetro também interno no refrigerador para manter um controle de qualidade dessa temperatura. A gente pode ver aqui no quadrinho ao lado que a maioria delas, tirando a marca Botox, né? Pode ficar no freezer, mas a maioria delas é na geladeira entre 2 e 8 graus. A Zelme aqui, a Shelme, né? O pessoal fala de várias formas, mas ela é uma das que não precisam ser transportadas em temperatura gelada, ela pode ser transportada em temperatura ambiente, mas depois da reconstituição dela, obrigatoriamente ela precisa ficar na geladeira também, então ali entre 2 e 8 graus, tá bom? Evitar deixar esse frasco, né, próximo ali da porta da geladeira, porque é um lugar que a gente fica abrindo e fechando toda hora, do freezer, né? É, registrar o lote e a validade desse produto, para que você tenha um controle. Se aconteceu algum problema e você acha que é da toxina, você precisa saber da onde é essa toxina, qual o lote dela, né? Se está tudo certo com a validade. Então, você coloca ali no prontuário do seu paciente. E reconstituir apenas no momento da aplicação. Eu sei que isso nem sempre é possível, mas é uma boa prática também. Aqui a gente tem algumas intercorrências, né, mais conhecidas, mas a gente vai falar de várias outras. A intenção aqui é revisar a anatomia, né, relevante para a aplicação de toxina botulínica, principalmente a que dá problemas, intercorrências, né? Conhecer essas intercorrências e saber como agir também. E como a gente vai começar, né, a falar de tudo isso? Aqui a gente tem uma imagem contendo as mímicas faciais. Eu, particularmente, eu gosto de pedir para o meu paciente fazer essas mímicas antes de marcar. Então, mímicas como bravo, triste, sorriso forçado, sorriso natural, surpreso e a carinha de coelhinho ou de cheirinho ruim, né? Por que isso? Porque eu consigo verificar como esses músculos vão funcionar naquele determinado paciente. Mais para frente, a gente vai entender que existem variações anatômicas, e isso vai influenciar diretamente no músculo, sem falar ali no envelhecimento, que já é parte natural mesmo e modifica todas as estruturas, né?
É sempre muito importante começar nosso atendimento fazendo uma anamnese muito bem feita. Então, a gente tem que ter eh, histórico médico, histórico familiar, medicamentoso e até mesmo conversar com esse paciente e observar aspectos psicológicos, que isso é importante também. O protocolo de fotos é outro que é essencial. Então, tanto antes quanto depois, a gente tem que tirar foto. E eu gosto de tirar também a foto do paciente fazendo as mímicas já marcado, ali aonde eu já vou, eu tenho certeza que eu vou aplicar, né? Eu já defini, e eu tiro foto, eu peço para ele fazer a mímica e eu tiro foto. Por que isso? Eu consigo ter um controle maior e melhor e saber intervir, né? De maneira mais efetiva, caso aconteça alguma intercorrência. E claro, gente, a gente precisa entender as expectativas desse paciente, né? A toxina botulínica é um dos procedimentos mais conhecidos dentro da harmonização. Então, acho que 80, 90% dos pacientes chegam dentro do consultório achando que ela vai fazer tudo. Vai reposicionar, vai hidratar, vai melhorar a pele. Ele acha que vai fazer tudo. Então, a gente tem que explicar para esse paciente o que é a toxina, o que que ela faz, qual é o objetivo dela, né? É o nosso dever fazer isso, para que ele esteja ciente dos benefícios e do que ela pode trazer ali, né, de bom para esse paciente. Então, a gente vai fazer uma breve revisão aqui de anatomia, né? A anatomia ela é nossa aliada no dia a dia, né? Mas também ela é uma das maiores causadoras de intercorrência. A falta de conhecimento anatômico traz muito problema dentro do consultório. E é por isso que eu trouxe essa revisãozinha aqui dos músculos alvos, né? O músculo frontal é o principal responsável ali por elevar as sobrancelhas e formar aquelas linhas horizontais aqui na testa que a maioria dos pacientes não gosta, eles querem suavizar. Ele é um músculo delgado, de formato quadrado, então ele é mais compridinho e fininho, né? Ele vai se inserir inferiormente ali na pele da região das sobrancelhas e superiormente na galha aponeurótica. A galha aponeurótica é uma estrutura fibrosa que conecta o músculo occipital, formando junto ali o músculo occipitofrontal, né? Que é esse músculo da testa que vai até lá atrás da cabeça. Na prática clínica, conhecer bem essa anatomia é fundamental para evitar intercorrências como, por exemplo, a ptose palpebral, ou até mesmo a simetria ali de sobrancelha, né? Por exemplo, aquela que fica parecendo a malévola, né? Então, isso pode acontecer por causa de uma aplicação mal distribuída. O frontal, ele tem uma contração vertical e ele atua ali de forma antagonista, contrária ao orbicular dos olhos, né? Ao corrugador e ao prócero também. Então, a toxina ela deve ser aplicada de forma mais superficial, no terço superior ali da testa, né? Sempre respeitando a margem de segurança. Mais para frente a gente vai ter uma, uma marcação de segurança, vou mostrar para vocês como é essa margem de segurança, de 1,5 a 2 centímetros acima do rebordo orbitário. Eu vejo muita gente pegando a sobrancelha como referência. E tá tudo certo, né, gente? Só que você tem que apalpar para você sentir o rebordo, porque tem gente que tem a sobrancelha um pouquinho mais para cima, né? Então você tem que apalpar o rebordo orbitário. Isso vai ser crucial ali para preservar a função de elevação da pálpebra, né? E evitar a queda do supercílio. Aqui a gente vê uma imagem dos músculos dos olhos, né? Então a gente tem um músculo oblíquo superior e o reto lateral. Esses dois músculos causam, se afetados, né, pela toxina botulínica, vão causar intercorrências. Então a gente tem a diplopia, tem a ptose palpebral, tudo porque a gente acertou esses músculos, tá bom? A agulha, a gente vai entrar ela em 45 graus, toda a agulha. Cuidado com a base óssea, né? Para você não ficar tucando ali a testa do paciente. Isso traz dor de cabeça e muito desconforto, tá bom? E além disso, é essencial considerar o padrão de contração de cada paciente. Aqui nessa imagem, a gente tem aqui alguns padrões de contração, né? Pode ver que a marcação vai ser diferente. Então, você vai considerar a espessura muscular também, se é homem, se é mulher, possíveis assimetrias, antes de aplicar e definir ali a quantidade de unidades, né?
O músculo corrugador. Ele é o principal responsável por aquelas linhas verticais ali entre as sobrancelhas, né, que a gente chama de rugas da glabela. Elas são muito comuns na expressão de preocupação ou raiva. Fica localizada ali na parte interna da sobrancelha, mais profundamente que o orbicular dos olhos. Vai nascer ali na região do osso frontal, pertinho da base do nariz. E vai até a pele na parte média da sobrancelha. Quando a gente usa toxina botulínica para tratar essa região, o objetivo é relaxar o corrugador e suavizar essas linhas verticais, conforme a gente vê aqui na fotinho. Então, é fundamental conhecer bem essa anatomia, porque esse músculo, ele tem um trajeto oblíquo. O que significa? Ele vai de baixo para cima e de fora para dentro. E por isso a aplicação dele tem que ser feita em profundidade média a profunda, né? Ali na área medial da glabela. Se o ponto de aplicação estiver muito superficial, mal posicionado, a gente pode ter efeito indesejado, né? Elevação irregular da sobrancelha e até ali a simetria dos dois lados. Então, a gente vai entrar com toda a agulha lateralizada para distal. O próximo. Ele está localizado na região glabelar, ou seja, ali entre os olhos. É responsável por puxar parte da pele da testa, né? Parte não, puxar a pele da testa, e ele vai formando linhas horizontais ali na raiz do nariz. Ele participa nas expressões de irritação e concentração. Falando dele anatomicamente, ele vai se originar ali na parte superior da cartilagem nasal, e do osso nasal também, né? E vai se inserindo na pele da glabela. É um músculo superficial, com fibras que se dirigem para cima, e ele está intimamente relacionado com os músculos corrugador e frontal. Na aplicação do Botox, né, da toxina botulínica, o bloqueio do prócero contribui para suavizar as expressões ali de raiva, as linhas horizontais na base nasal, né? Porque, como ele é um músculo superficial e pequeno, essa aplicação ela tem que ser feita com pouca quantidade, ali nesse plano mais superficial. Geralmente, é um ponto central entre as sobrancelhas, tá bom? Bem no meio. Nós vamos, então, o que a gente pode fazer para ajudar nessa aplicação, né? A gente vai pinçar essa pele, trazendo ali o músculo junto, e aí você vai conseguir sentir bem esse músculo. Entra com a agulha toda em 90 graus e aplica, tá bom? Excesso de toxina aí nessa região pode causar também assimetria e comprometimento estético ali da região do frontal. Esse é acho que um dos mais que todo mundo tem medo, né? O orbicular dos olhos. Ele é um músculo muito importante aqui na nossa expressão facial, porque ele faz o fechamento das pálpebras. Ele é dividido em 3 porções, então a gente tem a porção orbital, a palpebral e a lacrimal. A nossa a porção, né, que mais nos interessa é a porção orbital, porque ela contorna a margem ali da órbita e é a principal de interesse para a gente, porque é ali que a gente vai trabalhar, né? Ela está relacionada ali à formação dos pés de galinha, né, comumente o pessoal conhece, né? Então, é aquelas ruguinhas laterais dos olhos. Na aplicação da toxina botulínica, esse é o objetivo dessa aplicação, diminuir essas ruguinhas e desaparecer com elas, né? Só que mantendo a função de fechamento palpebral. Por isso, é essencial aplicar ali em quantidade baixa, superficial, de fora da área funcional da pálpebra, né? Para evitar intercorrências como a eversão da pálpebra, lago fitálmico, que é o incompleto fechamento ocular, diplopia, que é a visão dupla, e assimetrias também. É importante respeitar ali a anatomia tridimensional desse músculo. E manter a toxina longe da região medial, que é onde a gente tem o maior risco de comprometimento funcional, né? Além disso, a gente deve evitar aplicações em pacientes com flacidez palpebral e predisposição à ptose mecânica, porque esses pacientes também têm um risco maior de intercorrência.
Músculo abaixador do ângulo da boca. É um músculo superficial da mímica facial, com importante função ali na expressão das emoções negativas. Então, a gente tem tristeza ou então até o desagrado, né? Ele tem sua origem ali na linha oblíqua da mandíbula, abaixo do forame mental, e vai se inserir no ângulo da boca e fundir parcialmente, né, com o músculo orbicular da boca e com o risório também. Ao contrair ele vai transicionar o ângulo da boca inferior e lateralmente. Na prática clínica da toxina botulínica, a gente pode utilizar esse fármaco, né, para enfraquecer a ação excessiva desse músculo, principalmente ali nos pacientes que apresentam queda dos cantinhos da boca. Isso incomoda muito e envelhece muito, né? Ele vai promover um discreto efeito lift. Então, a gente tem que ter cuidado nessa localização da aplicação, porque a difusão para músculos adjacentes, como, por exemplo, o depressor do lábio inferior, pode causar uma assimetria labial. E aí a gente tem um comprometimento funcional, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pedir para o nosso paciente fazer a expressão de triste, de biquinho, igual tá aí na foto. Assim, a gente consegue visualizar esse músculo e aplicar na porção mediana, bem no meio, igual tá ali. Mas se você ainda tem uma certa dificuldade de visualizar, tem também um ponto anatômico. O que que seria? O músculo fica bem embaixo da linha da marionete. Então, ele vai estar ali a cerca de 4 milímetros de profundidade e ele vai ter ali 3 milímetros de espessura. A aplicação dele deve ser feita na metade da linha da marionete. Então, você chega bem, tem a linha da marionete aqui, ela vai estar mais retinha, você chega bem aqui e aplica, ó, bem no mesmo ponto. Então, você vai entrar com toda a agulha, né, uma agulha ali de 6 milímetros, num ângulo de 45 graus, em direção ao ângulo da mandíbula, evitando ali o abaixador do lábio inferior. O músculo masseter, que é um dos principais músculos da nossa mastigação, né, e é responsável ali pela elevação da mandíbula, anatomicamente é dividido em duas porções também, então superficial e profunda. Ambas vão ter origem no arco zigomático e vão se inserir no ângulo do ramo da mandíbula. É um músculo espesso, forte, só que ele é mais superficial, então ele é facilmente palpável durante a contração ali do paciente. Na aplicação de toxina botulínica, a gente tem duas principais indicações, que é o controle de bruxismo funcional, e aí a gente tem que deixar bem claro que isso é paliativo e não um tratamento, e o afinamento do terço inferior da face, né? Em pacientes como, por exemplo, esse que aparece na tela, com hipertrofia do músculo. No caso desse paciente, eu tenho o artigo, ele fez aplicações de toxina botulínica também, mas no caso dele tinha tanta hipertrofia que ele teve que fazer uma cirurgia. Então, a toxina ela vai promover ali um relaxamento e vai reduzir esse volume com o tempo, tá bom? E é fundamental conhecer a anatomia tridimensional do masseter para evitar algumas intercorrências, entre elas a simetria facial, fraqueza na mastigação, sorriso assimétrico por difusão ali da toxina para o risório ou obstinador, né? A gente tem que observar uma distância segura do risório, porque ele vai se inserir a 3 milímetros do masseter, acima do masseter, né? Então, você vai entrar em 90 graus, a agulha inteira, e vai fazer a aplicação mais aqui na porção mediana do músculo, mais para baixo, né? Você pede para o seu paciente morder, né, os dentes posteriores, então ele vai entrar em oclusão, e aí você consegue encontrar facilmente o masseter, tá bom? Aqui eu tenho dois músculos que não são alvos primários da toxina botulínica, né? Mas eles têm um papel importante na nossa revisão. O músculo bucinador, ele é profundo na região ali da bochecha, ele vai auxiliar na compressão da mucosa jugal contra os dentes, né? Então, ele tem uma importante função na mastigação, na expressão facial. Ele não é alvo primário da toxina botulínica, né? Mas pode ser afetado inadvertidamente em aplicações mal posicionadas. E a paralisia desse músculo vai causar assimetria, escape de alimento e dificuldade de fala. Então, é um grande problema, né?
Já o risório é um músculo superficial responsável por tracionar o ângulo da boca lateralmente. Então, é aquele músculo que a gente consegue dar aquele sorrisinho forçado, né? Em algumas técnicas estéticas, ele até pode ser considerado no tratamento de sorrisos assimétrico. Só que, assim, a aplicação inadequada desse músculo vai levar à alteração do sorriso, né? Então, a gente tem paralisias eh, transitórias, né? Assimetrias, e isso incomoda muito o paciente. Aqui a gente tem as variações anatômicas, então a gente vai ter assimetria natural, hipertrofias musculares e compensações funcionais, que são o quê? Variações anatômicas que a gente tem que prestar atenção antes de aplicar. A assimetria facial, né, eu trouxe algum para vocês verem, praticamente todo mundo, todo indivíduo tem assimetria, né, facial. Do ponto de vista anatômico, a simetria pode decorrer de diferenças ali na ossificação da mandíbula, maxila, do zigomático também, no tônus muscular entre a face direita e esquerda, a gente vê em todas essas fotos aqui, eles todos são assimétricos, né? E essa assimetria é muitas vezes sutil e fisiológica, só que a gente pode exacerbar ela com alguns fatores, por exemplo, hábitos parafuncionais, mastigação unilateral, né? Ao aplicar a toxina botulínica, é essencial que o profissional reconheça essas assimetrias previamente, porque se você aplicar doses iguais em músculos que são diferentes, você vai piorar essa assimetria. Hipertrofias musculares, né? O caso aqui da Grazi é bem interessante. Elas ocorrem quando um ou mais músculos da mímica ou da mastigação acaba se desenvolvendo de maneira aumentada em resposta ali a um uso excessivo. Então, assim, desequilíbrios funcionais e características individuais, né, de cada paciente também contribuem para isso. O exemplo mais clássico é a hipertrofia ali do músculo masseter, né, que a gente vai observar bastante em indivíduos ali com bruxismo ou com apertamento dentário, né? Anatomicamente, o aumento do volume muscular pode afetar o contorno facial e gerar queixas estéticas. E além disso, ele pode causar também problemas na articulação temporomandibular, ele vai sobrecarregar. A toxina botulínica é uma ferramenta eficaz nesses casos, porque ela pode reduzir ali essa contração, levando à atrofia por desuso, né, com o tempo. Só que o reconhecimento é preciso, né, dessa anatomia e do padrão de hipertrofia é fundamental para a gente evitar mais assimetria, fraqueza excessiva e efeitos adversos funcionais. Variações anatômicas do tipo compensações funcionais. O que que são? São adaptações inconscientes da musculatura da mímica ou mastigatória também, que surgem como resposta a alterações estruturais. Então, perdas dentárias, paralisias, assimetrias e até disfunções neuromusculares. Um exemplo clássico é o recrutamento exagerado ali do músculo risório, ou do mentual, né, para compensar uma diferença, uma deficiência, né, no músculo depressor do lábio inferior. Anatomicamente, esse comportamento leva ao uso desigual da musculatura facial. E ao longo do tempo, ele vai gerar hipertrofias seletivas, né? Pode gerar também assimetrias, padrões mímicos, então a pessoa fica fazendo algumas caretas, né? O tratamento com a toxina também é benéfico para restaurar a harmonia, e a anatomia precisa ser muito bem estudada nessas situações para a gente não acabar piorando, né, a situação. Aqui a gente tem uma marcação clássica, né? Tem vários tipos de marcação, mas eu acredito que essa seja uma das mais clássicas, né? Os pontinhos verdes seriam onde a gente pode aplicar, e os vermelhinhos representam, o X, né? Representam onde a gente não deve aplicar. Então, a gente tem que respeitar essas estruturas para não correr o risco de ter uma intercorrência. Se você conhece a anatomia, se você faz uma aplicação bem feita, o risco de intercorrência é muito baixo. Zonas de risco, né? Aqui eu trouxe para vocês algumas das principais, a gente vamos ver, né? Mais outras, né?
Essas aqui são bem comuns dentro da prática clínica. Então, a gente tem ali o músculo orbicular dos olhos, nessa aptose aqui. Nós temos o músculo frontal com travamento excessivo, né, na sua porção medial e sem na parte lateral. A sobrancelha sobe. Músculo depressor do lábio inferior, com superdosagem do mento e do depressores inferiores também. Então, tudo isso a gente vai saber reconhecer e tratar. Pitose palpebral. Aqui a gente já entra dentro das intercorrências, tá bom? Então, definida como abaixamento anormal da pálpebra superior, resultando em um comprometimento funcional e estético. Ela vai ocorrer ali mais ou menos em 13% dos casos, tá bom? E é secundária à difusão da toxina para o músculo que é levantador da pálpebra. Então, novamente, a gente tem o oblíquo superior, tá bom? Então, quando você vem e aplica aqui fora daquela linha de segurança, a toxina vai se difundir aqui no frontal, ela vai irrigar tudo isso aqui e vai acabar acertando o músculo oblíquo superior. Então, altas doses, né, ou volume excessivo, técnica incorreta, uso de agulhas longas, né, com profundidade exagerada, fatores anatômicos individuais, né, como, por exemplo, pálpebras frouxas, septo orbitário delgado, tudo isso são fatores de risco, entendeu? E qual seria a técnica preventiva? Injeção em técnica cuidadosa, com baixa dose, ponto superficial e respeitando aquele 1,5 a 2 centímetros acima da margem orbital. Tá bom, já conheço a anatomia, já vi tudo isso, mas e se acontecer a pitose palpebral? O que que eu vou fazer? Primeiro de tudo, é uma intercorrência nos olhos. E nós nem sempre temos conhecimento ali dessa região. Lógico que você tem que procurar saber, até para conseguir conversar com o oftalmologista, mas esse atendimento, ele tem que ser em conjunto com o oftalmologista, porque ele vai ter um conhecimento melhor, né, ali dos fármacos. Mas você precisa saber, então o que que a gente pode usar? Colírios. A gente tem a apraclonidina 0,5, a gente pode usar uma gota 3 vezes ao dia até a melhora. Pacientes alérgicos, né, à proclonidina, a gente pode passar o tartarato de brimonidina 0,2, uma gota 2 vezes ao dia até a melhora. E por que que esses colírios são utilizados, né? Eles vão ajudar a contrair um músculo chamado Miller, que se encontra ali embaixo do músculo elevador da pálpebra superior. Ele vai abrir entre 1 e 2 milímetros essa pálpebra, tá bom? Porém, esses colírios, eles são para tratamento de glaucoma, por exemplo. Então, eles tratam ali pressão ocular. O oftalmologista é imprescindível nesses casos, tá bom? Porque a gente pode acabar piorando a situação. Mas você tem que ter o conhecimento e passar isso para o seu paciente. Elevação excessiva da cauda do supercílio, né? É causada normalmente ali pela paralisia excessiva da porção medial do músculo frontal, enquanto a porção lateral, né, essa porção aqui, fica livre, tá bom? Permanece ativa. O músculo frontal é o principal responsável pela elevação das sobrancelhas. Então, quando a toxina é aplicada apenas na região medial ou central, né, da testa, a porção lateral fica super ativa, continua ativa e puxando essa cauda para cima com toda a força do mundo. Então a gente gera um aspecto ali de elevação excessiva, né? Um aspecto de malévola. E o que que nós podemos fazer para melhorar esse aspecto? Então nós vamos fazer uma correção com a aplicação adicional de toxina no músculo frontal lateralmente. Aqui tem duas opções, mas você vai avaliar o seu paciente, né? A gente vai entrar entre 1 e 2 unidades, né? Fazendo essa correção. E a intenção é enfraquecer a ação elevadora e voltar à harmonia nessa fase. Lembrando que apesar de a gente não desejar que essa sobrancelha fique excessivamente, né, arqueada, nós também não queremos fechar esse olhar. Então, a gente é preciso ali ter um olhar clínico e avaliar muito bem quantas quantidades de toxina vai ser aplicada. Eu gosto de começar com menos e ir adicionando, se for necessário, mais unidades.
Essa é uma intercorrência grave e rara, só que a gente tem que conhecer, né? Que é o lago oftálmico, que é a incapacidade de fechar completamente os olhos. Ela pode ocorrer como intercorrência ali da toxina botulínica, quando tem uma difusão, né, aplicação excessiva em músculos responsáveis novamente pela oclusão palpebral, principalmente o músculo reto lateral. E a gente vai ter que ter um cuidado muito grande aqui na aplicação. Novamente, atendimento em conjunto com o oftalmologista, né? Mas o que que a gente pode fazer? Lubrificação intensa, né? Usar lágrimas artificiais, sem conservantes, tá bom? Várias vezes ao dia. Pomada oftálmica lubrificante, também à base de petrolato, né? À noite para evitar ali o ressecamento e abrasão da córnea. Petrolato, gente, é o mesmo que vaselina, tá bom? Como a vaselina ela é hidrofóbica, ela não vai se misturar ali com a água existente no olho e vai criar uma barreira física que não vai evaporar. Então, ela vai proteger melhor essa córnea. Além disso, a vaselina ela é quimicamente inerte, não tóxica, não alergênica e não sensibilizante, né? Ela é de fácil acesso, barata e aprovada pelas agências reguladoras como a FDA e a Anvisa para uso ocular, tá? Então, vai ser a vaselina oftálmica, tá bom? Então, é uma pomada específica para isso. Temos também a opção de proteção mecânica, que é o uso de óculos, né? Ou tapa-olhos durante o sono. Evitar, com certeza, ambientes secos, exposição ao vento. E em casos mais graves, a gente pode até considerar a aplicação de toxina no músculo frontal para reduzir o vetor de elevação dessa pálpebra superior, né? E melhorar o fechamento passivo das pálpebras. E também a gente tem o uso de adesivo para oclusão noturna, que seria também uma opção. Superdosagem no mento e depressores. Ela ocorre quando a gente aplica toxina em quantidade maior do que o necessário. Você quer travar ali e acaba colocando demais, né? E aí o músculo no mento e os depressores da face vão ter uma paralisia excessiva. Quais músculos geralmente estão envolvidos nisso? Depressor do lábio inferior, depressor do ângulo da boca, que é sim um alvo da toxina botulínica, mas se tiver em altas doses, não vai dar certo. O mento, que também é um alvo, mas não pode ser em altas doses, né? Então a gente vai ter sorriso assimétrico, dificuldade para falar, comer, beber. Vai ter a inversão do lábio inferior, né? A eversão do lábio inferior e uma aparência de boca caída ou até inexpressiva. E qual o protocolo clínico, né, para a gente conseguir melhorar isso? A gente vai entrar agora com reparo tecidual. Então, laser vermelho e infravermelho de baixa intensidade, né? 2 joules em dias alternados. Ele vai diminuir ali o tempo de ação. Radiofrequência, que acelera o tempo de ação também. A gente sabe que a toxina, ela é sensível ali à temperatura, né? Cada aparelho tem a sua configuração, por isso que eu não trouxe nenhum protocolo para vocês aqui, porque eu teria que, né, baixar todos os manuais, ficaria muito grande. Mas é recomendado a gente fazer uma parceria com um esteticista, alguém que tenha conhecimento de intercorrência e tenha o aparelho, tá bom? E também a gente pode entrar com terapias medicamentosas, né? Com corticoides e anti-inflamatórios. Então, dexametasona 4 mg 2 vezes ao dia, por 12 em 12 horas, até 5 dias, né? Betametasona injetável, em casos mais intensos, né? O biprofenid 150 mg 12 em 12 horas também por 5 dias. A gente tem também a opção da prednisona, 20 mg, também 12 em 12 horas por 5 dias, que vão ser protocolos para esse tipo de intercorrência. Pitose labial. A pitose labial é a queda ou enfraquecimento do lábio inferior. Geralmente ela está associada ali a uma paralisia parcial dos músculos responsáveis por sua movimentação, né? Para evitar, a gente pede para o paciente fazer aquele movimento de biquinho, como eu já expliquei para vocês, e assim você vai conseguir ver esse músculo depressor do ângulo da boca, que é o nosso alvo, né? Não o, o,
o músculo depressor do lábio inferior, tá bom? E você vai aplicar ali no meio desse músculo depressor do ângulo da boca, evitando assim a difusão, tá bom? Protocolo. Vai ser o mesmo aqui da sobredosagem do mento, né? Então a gente vai entrar com laser vermelho, infravermelho, de baixa intensidade, tá bom? 2 joules em dias alternados, radiofrequência e todo aquele protocolo medicamentoso, dexametasona, betametasona, biprofenide e a prednisona também. Visão dupla, né, ou diplopia. Ela é causada ali por uma aplicação errada no músculo orbicular dos olhos e vai afetar ali o músculo reto lateral, que pode ser evitada se a gente respeitar os limites de pontos ali de aplicação. Então, a gente vai colocar nosso dedo mínimo, o mindinho, né, no canto externo dos olhos e marcar os pontos a partir desse dedo. Cada pontinho tem que ter, em média, ali 1 centímetro de distância. Então, sempre com a agulha voltada para fora, tá bom? Para ter uma segurança maior e respeitando ali o limite do orbicular dos olhos também. Lembrar que existe o músculo zigomático menor e ele está intimamente perto desse músculo, tá? O do orbicular dos olhos. E se for aplicada a toxina ali, a gente vai ter também uma simetria do sorriso. O que a gente pode fazer se acontecer isso, né? Observação e suporte, gente, vai passar em dias ou semanas, né? A gente pode usar também, fazer o uso dos prismas de Fresnel, ou Fresnel, né? Que são películas finas colocadas ali no óculos para corrigir a visão. Como que essas películas funcionam? Elas vão redirecionar a luz para alinhar as imagens que o olho recebe. Também a gente tem o tapa-olho até recuperação e passar por uma avaliação do oftalmologista, tá bom? Como a gente deve agir se acontecer essa intercorrência, né? Primeiro de tudo, acompanhar o paciente no pós-procedimento, porque a gente precisa ter um tempo hábil de ação. Nunca devemos fazer o procedimento, seja ele com toxina ou qualquer outro, e esquecer desse paciente, gente. Tem que pedir foto, tem que perguntar se está tudo bem. Eu sei que a maioria dos pacientes não gosta muito de ficar pedindo, de ficar mandando, né, foto, mas é essencial para que você vá tendo um controle desse paciente, né? Isso é um protocolo refinado de atendimento, tá bom? E claro, manter a calma. A calma é fundamental para que você conduza tudo de forma correta, de forma tranquila, né? As intercorrências com a toxina botulínica são transitórias, porém elas assustam muito. Então, esse paciente ele vai ficar irritado, ele vai chorar, ele vai querer brigar com você. E você, como profissional e tendo o conhecimento, precisa manter a calma, né? E acompanhar esse paciente, mesmo se ele for completar esse tratamento com outros profissionais, oftalmologista, esteticista, seja quem for. Se mostre interessado e disponível, né? O apoio emocional é tão importante quanto a ação da reversão do problema. E eu friso o acompanhar, porque existem alguns profissionais que têm muito medo da intercorrência, né? E outros que não estudam e acabam abandonando o paciente à própria sorte, principalmente nas intercorrências de toxina botulínica, né? Isso acontece em todas as áreas, todas as profissões. Mas é uma ação antiética, é uma ação até anti-humana, porque você deixa de dar suporte para uma pessoa ali que confiou em você. É nossa obrigação dar esse suporte, né? Isso mostra muito do profissional e ser humano que você é. Só que agora a gente já sabe intervir, né, gente? Então, e principalmente evitar essas intercorrências. Fica mais fácil. Protocolo de aplicação de até 15 dias. Intervenção, né? É sempre recomendado que a gente aguarde até os primeiros 15 dias de aplicação para começar a intervir, né? Só que você tem que ter bom senso. Por exemplo, intercorrências como elevação excessiva do supercílio, né? A cauda da sobrancelha foi lá para cima.
é um bom exemplo de quando a gente deve aguardar esse efeito completo. Por quê? Porque se você aplicar ali nos primeiros dias, pode haver uma sobrecorreção. E aí pode acabar virando uma ptose, por exemplo. A ação da toxina ela vai começar ali entre 24 e 72 horas e vai até 15 dias. A ptose palpebral, né, ela já dá sinais ali no terceiro dia. Você vendo isso, não vai esperar o efeito completo, porque você já sabe o que que é uma ptose, você já sabe o que está acontecendo. E você já vai querer intervir, tá bom? E por isso eu gosto muito desse protocolo simplificado, que é uma junção ali, né, eh, de quase todos, a gente pode entrar com ele, laser vermelho, infravermelho, né, 2 joules em dias alternados, radiofrequência, terapias medicamentosas eu gosto muito. E se esse paciente sumir, ou você esqueceu, né, de falar com ele? Protocolo de pós 15 dias, né, após 15 dias. Aqui tudo já se complica mais. Se você fez o procedimento e foi ver esse paciente só no 15º dia ou até depois, e ele chega lá com a ptose, por exemplo, a gente tem um agravante, o tempo de ação. Então a gente perdeu ali um bom tempo, onde essa intercorrência poderia ser menor. Só que, claro, a gente não vai apenas olhar para o nosso paciente e falar assim: olha, a toxina botulínica, a intercorrência com ela é passageira, fica tranquilo lá na sua casa 3 a 4 meses, que daqui a pouquinho passa, tá? Não vamos falar isso, né? Nós vamos entrar com o nosso protocolo e continuar tratando e dando assistência para esse paciente, mas já sabendo que vai demorar um pouquinho mais. Prevenção baseada na ciência, né? Estudar, ler muito, conhecer a anatomia, gente, é o melhor caminho para prevenir e também saber reverter ali, né, essas intercorrências. A gente tem que manter um protocolo não somente de técnica, mas também de todo esse procedimento, desde a anamnese até o pós-procedimento. Então, a gente vai fazer uma anamnese muito bem feita, com histórico até neurológico, tá bom? Medicamentoso, expectativas do paciente, protocolo fotográfico. Vai entender muito bem dessa técnica, né? Diluição adequada, plano certo, ponto anatômico certo. Vai fazer todo um planejamento avaliando a dinâmica desse rosto, usando um produto seguro e bem armazenado, né? Vai tirar foto do antes e depois e também ter os termos assinados. E a gente chega agora na nossa conclusão, né? A toxina, ela é muito segura. Ela é um procedimento maravilhoso, cheio de benefícios. O problema está na falta de conhecimento e na capacitação. A gente precisa conhecer as técnicas, né, anatomia, entender todo o processo, para trazer para esse paciente o melhor possível. Todo profissional, o melhor profissional, né, pode ser, pode passar por uma intercorrência. Então, a gente precisa estudar para ter segurança nessa aplicação, saber entregar o melhor resultado para esse nosso paciente, tá bom? Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, absorvido, né, a nossa palestra. Eu estou totalmente disponível para vocês aqui no Instagram. Aqui tem o QR Code, né, para vocês me seguirem. Eu vou pedir para vocês me seguirem lá para a gente continuar a nossa conversa. Eu fiz para vocês um drive com os artigos e alguns livros que eu usei para montar essa aula, né? Tá, é só subir, que vai estar o link aqui para vocês. O Roberto já deixou fixo para gente, né? E foi um prazer conversar com vocês. Eu quero agradecer ao Dr. Marcos Crepaldi, a Melissa Crepaldi também pelo convite. Foi uma honra participar. Eu espero ter entregado da forma mais simples e fácil para vocês entenderem, né? Agradecer aqui a FAIP pelo esse convite, tá bom? Muito obrigada, uma excelente sexta-feira para vocês, um excelente final de semana e aguardem que tem muito mais aí pela frente, tá bom? Tchau, tchau.